Olá, bem-vindo novamente ao canal Bíblia em Comunidade. A você, meu irmão, minha irmã, receba o meu abraço. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre a pergunta da Jusceia. A Jusceia, que é minha comadre e mora lá em Mocambeiro, Matozinhos, Minas Gerais, Brasil. Ela nos convida a refletir sobre o ser humano quando nós vemos corpo, alma e espírito. Como entender essas três dimensões do corpo humano? O meu nome é José Olímpio. Já peço a você que deixe um joinha desse vídeo. Fique até o final. Se gostar, compartilhe com mais pessoas. Nos ajude a divulgar reflexões sobre a nossa fé. O corpo humano, como nós o conhecemos, o livro sagrado, a Bíblia, vai dizer para nós, e nós cremos porque temos fé, que o corpo foi criado por Deus a partir do pó da terra. Contudo, o mesmo livro sagrado, a Bíblia, vai citar em algumas passagens que o corpo é alma e espírito. Que nós, seres humanos, possuímos um espírito humano, possuímos uma alma e possuímos um corpo. Então, esta é a questão. Como entender isto? Como entender essa constituição e como que ela se dá? Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que cada ser humano é um espírito fazendo uma experiência em um corpo material. Bom, o corpo é constituído de elementos químicos do pó da terra, dos minerais, de água, de tudo que é constituído o nosso planeta. O ser humano tem um pouco disto em si. Homem e mulher são criados igualmente em dignidade. São homens e mulheres, filhos do mesmo Deus. Nós temos como primeiro homem Adão e primeira mulher Eva. Deus cria Adão a partir do pó da terra, dá a ele um sono profundo, e aí nós temos a ideia da anestesia, e nesse sono profundo Deus retira parte do corpo de Adão, as suas costelas, do seu meio, e faz a mulher. E Adão, quando vê a mulher, ele se encanta, agrada e diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E Deus dá o mandamento: por isto o homem deixará a sua casa, a sua família, e vai se unir à sua mulher, tornando-se uma só carne. Assim nos conta o livro do Gênesis sobre a criação do homem e da mulher. Também no livro do Gênesis nós aprendemos que o ser humano é imagem e semelhança do seu Criador. Imagem e semelhança de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não cabe a nenhum ser humano viver, desenvolver ou ter uma cultura de preconceitos, uma cultura de racismo, uma mentalidade de machista violento e o mesmo de um feminista violenta. Não cabe ao ser humano ser violento, porque o nosso Criador é amor, é paz.
Não tem violência no nosso Criador. Não existe espaço em nós para vivermos tal atitudes. Quando nós vivemos tal atitudes, nós estamos fazendo como Eva e Adão lá no paraíso, querendo ser igual a Deus, mas um Deus que não é o nosso Criador, o Deus da maldade, um outro Deus que nos leva a virar as costas para o nosso Criador. A alma, já entendido sobre o corpo, a alma. O que é a nossa alma? A nossa alma é o sopro de Deus nesse corpo que Ele criou. O livro do Gênesis fala que Deus pegou o pó da terra, moldou e soprou em suas narinas, dando vida a este molde de barro que é o nosso corpo. Então veja, a nossa alma é a nossa vida, os nossos sentimentos, a nossa inteligência, as nossas alegrias, as nossas tristezas, o nosso prazer e também as nossas doenças. Por falar em doença, a doença da moda é a doença da alma, a depressão. Quantas pessoas sofrem da doença da alma? E as suas manifestações estão no corpo. São manifestadas no corpo. Portanto, tratado como uma doença, com medicação, mas precisa se curar a alma. Precisa reencontrar o sentido da vida. Cuidar do corpo é também cuidar da alma. E cuidar da alma também é cuidar do corpo. Estão juntos e não se separam. A palavra de Deus vai dizer para nós que a palavra de Deus é tão penetrante que ela é capaz de penetrar a ponto de separar o corpo da alma do espírito. Tamanha é a sua capacidade de penetrar no homem e na mulher. Portanto, não existe mais nada que possa separar alma, espírito e corpo. Você está pensando na morte, né? Vamos falar daqui a pouco da morte. Então veja, cuidar do corpo nos leva a pensar e a refletir sobre os pecados capitais. A propósito, você lembra de algum pecado capital? Se lembra? Deixa no comentário de qual pecado capital você está lembrando, que fazem tão mal ao nosso corpo e à nossa alma. Cuidar do corpo é diferente de vaidade. Vaidade é outra coisa. Nós estamos falando de cuidados. Depois nós temos o espírito humano. O espírito humano é o fôlego de Deus em nós. Enquanto a alma é o sopro, o espírito é o fôlego. O espírito é a nossa capacidade de conexão com o Criador. Imaginemos, nós compramos um celular novinho, pronto para ser usado, mas não tem rede, de nada servirá. Se está conectado à rede, nós fluímos, nós navegamos, nós voamos pelo mundo afora. Se o espírito humano está conectado em Deus, nós voamos, nós buscamos as coisas do alto,
Nós somos capazes de olhar as coisas do mundo e separar o que nos convém e o que não nos convém. Como diz o apóstolo Paulo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E quando estamos conectados em Deus, nós sabemos evitar esses vírus que nos contamina, que nos faz mal. Para falar numa linguagem tecnológica, vírus. Quando nós morremos, nos é tirado o sopro da vida. O nosso corpo é depositado ou é cremado ou se desintegra de alguma forma. Na nossa mente, na nossa inteligência, na nossa lógica, na nossa razão, desintegra-se, acabou, misturou-se ao pó da terra de novo. Vai ficar a nossa alma e o nosso espírito humano, segundo a nossa fé, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, para o dia da ressurreição. E no dia da ressurreição, nós não vamos ressuscitar alma e corpo e espírito. Nós vamos ressuscitar como nós somos íntegros. Corpo, alma e espírito. Não só alma ou só espírito, mas corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo vai dizer que teremos um corpo incorruptível. Não sabemos ainda como será esse corpo, mas não é como esse corpo que nós temos hoje, corruptível. Um corpo que adoece, que envelhece e que morre, mas teremos um corpo permanente. O profeta Ezequiel vai falar do Vale dos Ossos, que Deus chama do pó da terra todos os ossos que estavam mortos e dá a esses corpos, a esses ossos, um corpo e a esse corpo vida. Deus vivifica, predizendo e prefigurando a nosso respeito. Não importa quantos anos estejamos debaixo da terra, mas o nosso Senhor vai nos chamar e nós vamos nos apresentar diante dele, corpo, alma e espírito, diante do juízo final. Uns para a glória eterna, outros para a condenação eterna, conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vence a morte. A morte não pode mais nos matar, não pode mais vencer sobre nós, porque em Jesus Cristo nós seremos chamados à ressurreição dos mortos. Jusceia, minha irmã, espero que a reflexão tenha ajudado a compreender quem somos nós, seres humanos, seres divinos, seres espirituais. O que vai nos fazer ser divino ou mais humano é a nossa conexão com Deus. Nesse Natal que nós celebramos a festa da encarnação do Verbo, Jesus vem para divinizar o homem e a mulher. Jesus vem para trazer brilho, fortaleza e melhor conexão do espírito humano com o Espírito de Deus. E assim, nós, seres humanos, podemos receber, através do batismo, a dignidade de filhos de Deus. Não mais criaturas, mas filhos de Deus. Fazendo jus a essa dignidade, é que Jesus nos ensina a rezar: Pai nosso que estais no céu. Meu irmão, minha irmã, se você ficou no vídeo até agora, meu muito obrigado e peço a você, deixe nos comentários
se você lembra de algum pecado capital. Se não lembra, simplesmente escreva: não lembro, não fui na catequese nesse dia, ou me esqueci. Não tem problema. A gente vai caminhando e vai relembrando e vai vivendo e revivendo a nossa história. Amém? Fiquemos com Deus, fiquemos na paz, tratemos de melhorar a nossa conexão com o Espírito do nosso Criador. Amém? Tchau, tchau!